Nós vamos agora a São Paulo conversar com o Rodrigo Capello, repórter da revista Época. Fala, Capello, tudo bem por aí? Tudo bem por aqui, Rizek. Bom dia a todos na mesa. Capello, vamos começar falando sobre uma notícia que você publicou no seu blog com relação às negociações entre o Corinthians e a Caixa por causa da dívida que o Corinthians tem no seu estádio. Conta pra gente que notícia é essa. Depois de tanto tempo trazendo aqui notícias ruins sobre a Arena Corinthians, enfim, a gente tem uma boa notícia. Esse é o primeiro passo que o Corinthians dá para começar a arrumar a Arena Corinthians financeiramente. Vamos recapitular. A Arena Corinthians ela foi construída com um financiamento de 400 milhões de reais do BNDES, um dinheiro que tem a Caixa Econômica Federal como agente financeiro. O Corinthians começou a pagar essa dívida em 2015, mas em 2016 o dinheiro que o estádio gera não era suficiente para pagar as despesas do estádio e ainda sobrar para pagar essa dívida. O Corinthians suspendeu o pagamento dessas parcelas a partir de novembro do ano passado, com a anuência da Caixa, enquanto ambos sentavam para renegociar os termos desse acordo. Aí entra a boa notícia. Essa negociação ela foi dividida em duas partes. A segunda parte vai ser a parte financeira, que vai tratar da taxa de juros, do alongamento do prazo ou não, dos valores, mas isso é uma fase seguinte que começa agora. A primeira fase era a remodelação do negócio da Arena Corinthians. O Corinthians e a Caixa chegaram a uma nova maneira, eles vão reorganizar os negócios da Arena para que ele seja uma arena administrável. Hoje, com o contrato que o Corinthians tem com a Caixa, a Arena Corinthians ele tem um contrato impossível de ser cumprido. Pelo seguinte, o contrato com a Caixa diz que o Corinthians tem que reservar apenas 20% das suas receitas para pagar todas as despesas do estádio. Até 2016, o Corinthians tinha um mínimo garantido de 30 milhões de reais para fazer frente a essas despesas. A partir de 2017, teria que seguir a regra dos 20%. 20% dos 90 milhões que a Arena vem gerando em receitas dariam 18 milhões de reais. Então, o Corinthians teria que diminuir a receita da Arena, diminuir a despesa da Arena, absurdamente para conseguir enquadrar nesse contrato. É um contrato absolutamente impossível de ser administrado e é por isso que a primeira fase dessas negociações foram justamente da parte operacional. Eles refizeram o contrato, refizeram as bases e agora a administração muda completamente daqui para frente. É uma boa notícia. Agora, Capello, apesar da notícia ser boa, estou com uma dúvida aqui. Vai custar quanto, afinal de contas, para o Corinthians o estádio? Tem como fazer uma estimativa? Ainda não tem, porque é justamente essa parte que entra nessa segunda fase da negociação, que vai tratar da taxa de juros, quantos anos o Corinthians vai ter para pagar essa dívida e qual vai ser o valor estimado no fim das contas. Sem fazer essa remodelação do negócio, era impossível chegar a essa fase, porque a Arena Corinthians não tinha como dizer quanto dinheiro ela tem efetivamente para pagar dívidas depois de saldar as próprias despesas. Então, o valor do estádio depende dessa negociação e ainda é uma incógnita. Qualquer valor que eu disser aqui hoje é meramente um chute. Mas não é exagero projetar que vai ser um dos estádios mais caros do mundo, né? Não é um exagero. E é também bom lembrar que esse é só o primeiro passo de um longo caminho que o Corinthians tem pela frente para colocar a Arena Corinthians em ordem. Depois de renegociar o contrato, ele vai ter que renegociar também o financiamento da Caixa, e isso é só 2017. A partir de 2018, a Arena Corinthians passa a ter que pagar as emissões de debêntures, que é um outro tipo de dívida que também foi feita para a construção. Ou seja, em 2018 tem mais um grande obstáculo, ainda tem uma dívida enorme com o Odebrecht também, o Corinthians tem uma dívida muito grande para pagar, e isso vai levar muito tempo.